Todo mundo, quando é pequeno, tem os seus sonhos, tem os seus planos. Todo mundo sonha com alguma coisa, sonha com a profissão, sonha com a casa, sonha com o casamento, sonha com o príncipe encantado, sonha com os filhos, sonha com a casa onde vai morar, sonha com o carro que vai ter. A gente é movido por sonhos. Nós temos muitos sonhos, e quando a gente é pequeno, por exemplo, na escola, a gente é direcionado a fazer desenhos da nossa família ou daquilo que a gente sonha. Então, você desenha lá aquela casa, a gente desenhava, né? Eu desenhava antigamente a chaminé, a janelinha, a árvore do lado, e a gente tem muitos sonhos. E esses sonhos, eles começam a virar planos, porque os planos é aquilo que a gente quer realizar, então a gente começa a dar vida para isso, e a gente começa a traçar os planos que a gente quer alcançar. Só que uma coisa é fato, planos são só planos. Planos não passam de planos. Planos não dão realização, planos não fazem as coisas acontecer sozinhos. A gente precisa entender que planos são um trilho, um caminho, uma direção. Planos são uma idealização do futuro. Planos são aquelas coisas que a gente sonha e a gente, tipo, lembra de Thundercats? Né? Lion, visão além do alcance. Plano é mais ou menos isso. O plano nos dá uma visão do futuro. É como se a gente estivesse construindo o futuro. Né? Peter Drucker, ele dizia que é melhor, considerado o pai da administração, que a melhor maneira de prever o futuro é criar o futuro. E os planos, eles fazem isso. O problema é que os planos, eles não se realizam sozinhos. Nós temos planos para o casamento, plano para a nossa família, plano para a nossa profissão, e esses planos não vão se realizar sozinhos. Eles não vão automaticamente, porque eu coloquei algo no papel, porque eu desenhei algo, porque eu idealizei, eu sonhei, eles automaticamente vão se realizar. Os planos, eles exigem ação diligente. Na Bíblia diz em Provérbios 1:4 que a mão remissa empobrecerá, mas a mão diligente enriquecerá. Ou seja, quando nós nos dedicamos aos nossos planos, quando nós agimos nos nossos planos, os nossos planos podem sim se realizar. Mas se a gente só tem planos, a gente tem ideias, e a gente de fato não coloca a mão na massa, a gente não se dedica a agir na direção daqueles sonhos, a gente não consegue realizar aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja, né? Então, a gente precisa colocar os planos em ação. Ainda em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15, diz assim, ocupa-te, trabalha com dedicação, e você vai alcançar progresso. Quando a gente tem planos, plano, de novo, vou repetir, plano na nossa profissão, plano para o nosso casamento, plano para a nossa família, os planos que a gente tem, se a gente trabalhar com dedicação, se a gente trabalhar com vontade, se a gente se dedicar 100% àquilo que a gente quer fazer, os planos, eles podem nos dar uma direção para realizar. Mas, como eu disse antes, planos são só planos. Planos nos dão uma linha de por onde íamos. Mas os planos, geralmente, eles têm algo que é engraçado. Quando a gente senta para planejar, a gente olha o caminho que vai dar certo. A gente olha o caminho que a gente idealiza como o melhor caminho para chegar num determinado lugar. E a gente quer passar por aquele caminho. É interessante, tem um verso da Bíblia, Êxodo, capítulo 13, verso 17, que diz assim, o povo está saindo do Egito, ele está saindo da escravidão, ele está indo para o deserto, e aí está indo para o deserto, junto ali, todo mundo junto, e aí diz assim, Deus os levou pelo caminho do deserto e não pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que o caminho da terra dos filisteus era mais perto. Às vezes a gente olha para os nossos planos e a gente quer traçar o caminho mais curto. A gente quer traçar o caminho que é mais perto. A gente quer traçar o caminho que, teoricamente, vai ser sem obstáculos ou com menos obstáculos. E a gente olha para aquilo que vai dar certo. Uma coisa que a gente esquece é de, ao olhar para os nossos planos, é pensar naquilo que pode dar errado. E a gente precisa olhar para os nossos planos também pensando nos obstáculos que podem surgir. Os planos, mesmo os melhores planos em ação, eles estão sujeitos a falhas.
Mesmo os melhores planos, sendo trabalhados com dedicação, eles podem falhar. E às vezes a gente não se percebe disso, a gente quer que o nosso plano, o sonho que a gente teve, ele se realize do jeito que a gente pensou. E não é bem assim. A gente precisa olhar para isso e pensar o seguinte: eu vou te dar um exemplo. Em 1968, Brasil e Rússia iam jogar na Copa do Mundo. E aí o técnico era o Vicente Feola. E o técnico chegou para o Garrincha e disse assim: Garrincha, o negócio é o seguinte, você vai driblar um zagueiro, vai driblar o segundo zagueiro, e você vai cruzar forte para trás e o Vavá vai chegar direto, vai bater para o gol e é gol nosso. Aí o Garrincha falou: beleza, técnico, mas você já combinou isso com os russos? Porque é muito fácil a gente pensar na jogada que vai para frente para fazer o gol e não pensar nas defesas que o outro vai ter. E às vezes a gente pensa, por exemplo, no casamento, a gente pensa naquilo que vai dar certo, a gente pensa naquilo que vai ser bacana, a gente pensa naquilo que a gente quer realizar. Mas a gente esquece que no meio do caminho surgem dificuldades. Surgem, às vezes, problemas de comunicação, às vezes surgem problemas no relacionamento de maneira geral, surge aquilo que muita gente aí chama de incompatibilidade de gênios, né? Um quer uma coisa, outro quer outra. Como que a gente equilibra isso? Como que a gente faz, então, o plano funcionar? A gente precisa ter em mente de que os planos precisam de ajustes e adequações. Os planos, eles não são estáticos. Alguém disse uma frase assim: não se case com o seu plano. O seu plano não é porque você teve a ideia e teve aquele plano que você traçou, que ele é o melhor do mundo e nada pode fazer parar e tem que acontecer daquele jeito. Planos nos dão um caminho, nos dão uma direção. Mas eles não são infalíveis. A gente não domina todas as variáveis. Alguma outra frase também, ali no livro do outro dia, não sei dizer o nome do autor, mas ele era Armas da Persuasão, o nome do livro, ele dizia assim: nenhum plano resiste ao campo de batalha. Você faz todo o plano, a estratégia para vencer o adversário, mas quando você entra em campo, o adversário faz uma coisa que ele pensou e você não, e aí põe por água abaixo toda a tua estratégia, todo o teu plano. No casamento, então, a gente também precisa de adequação nos nossos planos. A gente precisa aprender como falar, a gente precisa, às vezes, aprender a como mudar a nossa maneira de tratar, de lidar com as coisas. A gente precisa aprender a lidar com o nosso casamento de uma maneira que seja saudável. E, às vezes, não é a maneira como a gente idealizou no começo. Não é porque a gente idealizou uma coisa que ela vai acontecer naturalmente. E também não é porque uma coisa, um determinado ponto, teve um obstáculo, uma dificuldade, que o nosso plano é um lixo e que nunca vai se realizar aquele sonho que a gente teve. Então, a gente precisa pensar que em tudo que a gente faz, a gente tem planos, a gente tem metas, a gente tem objetivos, mas há dificuldades que se levantam sobre nós. Pensa, você vai fazer uma dieta, quer perder peso. Você vai para a academia, você vai no nutricionista, mas de repente aparece uma dificuldade. Aparece uma festa, aparece um convite, aparece uma saidinha, aparece alguma coisa que faz com que a gente saia do prumo, que a gente coma algo que não deveria comer. E aí você tem que correr atrás e aprender como eu lido com essa situação. Se isso não me fez bem, se isso atrasa a execução do meu plano, o que eu tenho que fazer da próxima vez que surgir essa situação? Aí o Breno está dizendo, verdade, né, Breno? Verdade. E isso acontece em todas as coisas. Por exemplo, estou vendo o Breno aqui, né? O Breno tem uma escola de inglês, dá aula de inglês. E quantas vezes, talvez você, assim como eu, já começou um curso de inglês, e parou pelo meio do caminho porque surgiu uma dificuldade, porque não consegue falar, porque tem vergonha de falar, né? A Lívia fez um post hoje que eu achei hilário. A mulher já estava lá fazendo 5 meses de dieta e ela pesava 140 quilos e ela tinha perdido 2 quilos. E a mulher que estava do lado era a prima dela na foto, como parecia que era o antes e depois. Eu achei hilário aquela foto. Né? Pensei que a mulher tinha emagrecido tudo aquilo em 5 meses e ela não tinha emagrecido nada. Mas às vezes é isso, a gente não emagrece, a gente não fala o inglês, a gente não consegue fazer uma reserva financeira, a gente não consegue resolver questões de comunicação e desejos e sonhos comuns no casamento,
porque a gente não adequa os planos, porque a gente não adequa a maneira de lidar com os planos que a gente teve inicialmente. A gente precisa lembrar aquilo que eu falei antes, planos são só planos. Planos são um caminho ideal sugerido que você criou como o caminho que vai te levar à realização. Mas é preciso lembrar que esses caminhos têm obstáculos. Como a gente aprende a lidar com esses obstáculos? Como a gente aprende a superar os obstáculos e vencer? Sabe, se você tem planos e se você tem sonhos, principalmente, talvez um plano não deu certo, beleza, descarta o plano A e vai para o plano B. O B não deu certo, vai para o C não deu certo, vai para o D, e faz outro plano e muda daquele lugar onde você está agora, que provavelmente é 1, 2, 3, 4 passos a mais de onde você começou o plano A inicialmente, você já caminhou um tanto. Não precisa desistir. Pode adequar e seguir em frente. Né? Então, você precisa buscar meios de fazer essas adequações. E como que a gente faz as adequações? Quais são os meios da gente buscar as adequações para esses planos nossos? A melhor maneira é a gente buscar conhecimento ou buscar experiência em quem já tem aquilo que a gente quer. A gente olhar para quem já alcançou algo daquilo que a gente está desejando e então olhar, né, e buscar se espelhar naquela pessoa que já fala o inglês que eu quero falar, que já conseguiu sucesso com a dieta que eu tanto quero, que já conseguiu sucesso com os exercícios que eu quero, que já conseguiu sucesso no casamento que eu quero. E aí a gente tem que entender essa frase que está aqui. Né? No Facebook você consegue ler direitinho, mas no Instagram fica ao contrário, eu não sei por que isso, mas o sucesso exige mais. Para você alcançar sucesso nos seus planos, exige esforço, exige dedicação. Para alcançar sucesso naquilo que você quer realizar, você precisa dedicar-se mais. O sucesso exige mais, o sucesso exige a tua atenção, exige o teu esforço, o sucesso exige mais de você para você alcançar ele, para você receber dele aquilo que ele tem para você. E eu quero te fazer um convite aqui. Talvez você saiba ou não, ou ainda não, a gente está organizando, Briane e eu, um workshop, chama Maximize o Seu Casamento, vai acontecer dia 26 de maio, no Hotel Sheraton, em Vitória, e a gente está organizando um dia inteiro de programação, são 8 horas praticamente de programação intensa, é uma experiência que você vai ter, não é uma simplesmente palestra com conteúdo, tem palestra, mas tem vivência, tem experiência, vai ser um dia de transformação para o seu casamento. Talvez seja uma forma de você buscar adequação para aquilo que você tanto sonha no teu casamento. Talvez você possa olhar aquilo que a gente vai falar ali e falar assim, puxa vida, eu estou querendo mudar algumas coisas no meu casamento, eu quero tornar meu casamento ainda melhor. Para você ter uma ideia, Briane e eu, a gente não para de fazer curso. A gente tem 23 anos de casado, a gente continua fazendo curso. E a gente faz curso na igreja, a gente faz curso fora da igreja, a gente faz curso de desenvolvimento pessoal, a gente faz curso para se desenvolver, para aprender, para a gente se tornar pessoas melhores um para o outro no nosso relacionamento também. E a gente se apoia mutuamente para que o casamento possa ser fortalecido. Então, a gente vai desenvolver nesse dia 26 de maio, a gente vai fazer esse workshop, e a gente vai usar princípios bíblicos, a gente vai usar inteligência emocional, e a gente vai usar ferramentas de coach como uma experiência, de uma vivência para você, de um dia que vai ser um dia transformador na sua vida, no seu casamento, eu acredito nisso.